Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula de administração de redes. Hoje, continuando o tema de serviços para a intranet, nós vamos realizar uma instalação de um cliente Windows que nós vamos utilizar na nossa rede. Para isso, nós vamos revisar alguns conceitos sobre o sistema operacional Windows rodando como cliente na nossa rede. Primeiro, é importante a gente revisar a família do Microsoft Windows. Nós temos os Windows 1.0, 2.0, 3, Windows 95, 98 e Millennium, que fazem parte da família baseada em MS-DOS, né, o MS-DOS. Temos a família NT, que foi criada a partir do Windows NT 3.1. Esse Windows NT foi evoluindo até o Windows 2000, versão sistema operacional, e a partir aí de 2001, nós tivemos o Windows XP, que unificou nessa família do Windows 9X, foi abandonado e foi unificado o sistema operacional do Microsoft a partir do kernel do Windows NT, e no Windows 2003 ele foi desmembrado entre o Windows Server 2003, 2008, 2012, 2016, 2019 e seguiu também a linha do Windows Vista, Windows 7, Windows 8 e Windows 10. O Windows XP foi lançado em 2001, possuía suporte para computador de 32 e 64 bits, foi o sucessor do Windows 2000 e do Windows ME, criando então essa linha que nós temos até hoje, baseado no kernel do Windows NT 5.1. O suporte do Windows XP foi encerrado em 2014. Depois nós tivemos o Windows Vista, foi anunciado em julho de 2005, né? E seu suporte foi encerrado em 2017. Depois nós tivemos o Windows 7, lançado em 2009, e o suporte do Windows 7 terminou em 2020. Depois tivemos o Windows 8, lançado em outubro de 2012, o suporte do Windows 8 encerrou em 2016. E depois tivemos o lançamento do Windows 10, em julho de 2015, e o suporte do Windows 10 está previsto até 2025. Esse ano, agora em 2021, a Microsoft está para lançar oficialmente o Windows 11. Né? Então nós vamos trabalhar ainda com o Windows 10, que é a versão atual com suporte. As versões do Windows 10, temos diversas versões dentro do Windows 10. Nós temos o Windows Home, que é para desktop, notebook, residencial. Nós temos o Windows 10 Pro, que já é voltado para empresas, e é esse a versão que a gente vai trabalhar, porque nós vamos precisar de recursos para inclusão em domínio, por exemplo. Né? Temos o Windows 10 Pro for Workstation, que é a mesma versão do Windows 10 Pro, mas melhorada para alto desempenho. Então, para computadores que trabalham com CAD, com renderização de vídeo, computadores que precisam de uma melhor desempenho, ele tem capacidade para mais gigabytes de memória e mais núcleos, mais CPUs e também mais núcleos. Então, Windows 10 Pro for Workstation. E temos também o Windows 10 Enterprise, que é baseado também, tem mesmos recursos do Windows Pro, com alguns recursos extras para a equipe de TI que trabalha com grandes empresas que precisam de gerenciamento de segurança, gerenciamento dos dispositivos mais facilitado. Então, Windows 10 Enterprise para grandes empresas, Windows 10 Pro para médias empresas que precisam de ingresso em domínio. Os requisitos de hardware do Windows Pro
2 GB de memória RAM para sistema de 64 bits, 20 GB de HD e processador de 1 GHz ou acima. Esse é o requisito de hardware do Windows 10 Pro. O Windows 10 Pro, além dos recursos que tem do Windows normal, Windows 10 Home, tem recurso para a área de trabalho remoto. Então, se a gente quiser fazer um servidor para acesso remoto para algum usuário que trabalha fora da rede, precisa acessar algum aplicativo que é dependente de Windows, então tem que ser a versão 10 Pro. Ele tem proteção com o BitLocker para prevenção aí de roubo de equipamento, né, criptografa, sistema de arquivos, tem alguns recursos a mais o Windows 10 Pro em comparação com o Windows 10 Home. Uma questão importante que nós precisamos abordar são as atualizações de segurança. O Windows XP, o suporte foi encerrado em 2014, o Windows Vista, o suporte foi encerrado em 2017, o Windows 7 teve seu suporte encerrado em 2020, o Windows 8 teve suporte, o Windows 8.1 teve suporte encerrado em 2018, o Windows 8 normal teve já o suporte encerrado em 2016. Então é importante que você não tenha na sua rede sistemas operacionais que não consigam mais atualizações de segurança. Tá? Então, se você tem aí na sua rede o Windows XP, o Windows Vista, o Windows 7 ou o Windows 8, considere migrar esses sistemas para o Windows 10 ou então buscar uma outra solução de sistema operacional por conta da falta de atualizações de segurança desses sistemas operacionais, tá? Para evitar que você não seja vítima aí de algum ataque cibernético. Essa questão é bem importante, né? Nós temos até aqui um alerta que o FBI fez para o cidadão americano em agosto de 2020, falando sobre o fim do suporte do Windows 7, né, que isso poderia aumentar potencialmente aí o cybercrime. Então, é importante que você tenha na sua rede um sistema operacional atualizado com as atualizações de segurança, né, e suporte do fornecedor, no caso da Microsoft. Tá? Então, vamos trabalhar na disciplina de administração de redes com Windows 10 Pro, porque o suporte dele está previsto até 2025. Beleza? Tendo já passado a questão da parte teórica do Windows cliente, nós vamos agora instalar no nosso ambiente virtualizado o Windows 10 Pro no nosso cliente. Então, nós temos duas máquinas, o servidor, meu servidor está desligado aqui, e a segunda máquina, que é a máquina cliente. Eu vou alterar aqui o nome dela para cliente. Vou colocar aqui, cliente Windows 10. Cliente Windows 10, ok. Então, para alterar o nome, a gente vem em Options, Name e alterar o nome da VM. Para realizarmos a instalação no ambiente virtualizado, é importante, né, que nós usemos durante a instalação um CD de drives de virtualização para o Prosmox, que é esse ambiente que a gente está usando. Então, a nossa máquina virtual tem 2 drives de CD-ROM. Tá? Então, o nosso primeiro drive, aqui o IDE 0, nós vamos colocar o CD, né? Nós vamos aqui em distros, vamos colocar o CD do Windows 10. Windows 10, vamos dar um OK aqui. Então, o CD do Windows 10 já está no drive. Se fosse uma máquina física, a gente tinha colocado já o CD no drive. E como a gente vai precisar de drive do HD, nós vamos alterar aqui também o segundo DVD da máquina virtual. Nós vamos colocar essa imagem que é a VirtIO Win. Tá? Então, esse ISO é importante colocar no drive. Procurem ali na lista de CDs da nossa instalação do nosso servidor. VirtIO Win. Tá? Coloque esse CD no drive também. Pronto, estamos com 2 CDs
virtuais, 2 ISOs no drive do nosso Windows, e agora nós vamos fazer a instalação. Tá? Vamos para console, clicamos em Start da máquina virtual, a máquina virtual vai ligar, ela, por padrão, vai dar boot no HD. Como não tem nenhum sistema instalado, ele vai ficar dando esse loop. Então, na hora que estiver carregando aqui, que aparecer a tela do Prosmox, nós vamos apertar ESC. Ó, apertei ESC na tela inicial do Prosmox, ele está perguntando qual é o boot, né? Qual é o método de boot que a gente vai dar nessa máquina virtual. Então, nós vamos colocar aqui, já colocamos dois ISOs, né, 2 CDs virtuais na nossa máquina, o ATA 0, né, opção 3 é o primeiro CD, o CD de instalação do Windows, e o ATA 1, opção 4, é o VirtIO do Win. Então, nós vamos, nesta lista de opções, escolher o CD de instalação do Windows. Aqui, no caso, é a opção 3. Pronto, já vai dar boot na instalação do Windows. E agora a gente vai seguir a instalação do sistema operacional. Vamos aguardar o carregamento do instalador. Começou a carregar. Vamos aguardar o menu. Pronto, começou a instalação. Então, uma vez que a gente dá boot no CD, nós vamos escolher. Deixa eu aumentar esse console aqui. Isso, aqui vai ficar melhor para visualização. Deixa eu mudar aqui. Consumo. Pronto. Essa daqui é a nossa VM de instalação. Muito bem, menu inicial, ele vai pedir para a gente escolher o idioma, né, quais são a hora e moeda utilizada, também a opção é português do Brasil, e teclado, método de entrada. Aqui no caso nós vamos escolher ABNT2. O modelo de teclado Brasil ABNT2 é o teclado com C cedilha, tá? Clique em avançar e vamos instalar o Windows. A primeira tela de instalação do Windows, ele pede o serial de instalação. Como nós estamos utilizando um ISO e não temos a licença, nós vamos clicar em não tenho a chave do produto. Se você está fazendo a instalação de um Windows com licença, agora é o momento que você tem que inserir nesse campo a chave de instalação da licença do seu Windows. Depois que a gente pula a inclusão da chave, ele vai perguntar qual é a versão que a gente quer instalar. Então, nós vamos trabalhar com Windows 10 Pro. Clica aqui em Sistema Operacional Windows 10 Pro, arquitetura 64 bits. Vamos clicar em Avançar. Aparece o termo de licença. Temos que aceitar o termo, avançar. E temos, o instalador nos dá algumas opções, né? Que é atualizar, se você já tem um Windows atualizando para uma versão nova, ou se você quer fazer uma instalação nova, partindo de um computador novo. Então, nós vamos clicar aqui na opção personalizada, instalar apenas o Windows, segunda opção. E agora, ele, se você está instalando numa máquina física, ele provavelmente vai encontrar o drive de HD, né, o seu HD aqui, para você poder instalar. Como a gente está trabalhando com máquina virtualizada, ele não encontra. Então, para isso, a gente tem que carregar o drive do disco. A gente vem aqui em carregar drive. Ele dá uma opção aqui
de procurar os CDs que já estão no drive ou pendrive que tiver já plugado na máquina. Clique em OK. Ele já encontrou dentro do CD virtual que a gente incluiu ali vários drives para a Virtual.io SCSI, que é o HD da virtual do nosso cliente aqui. Então agora nós temos que escolher qual é o sistema operacional. Então nós temos aqui o Windows 2K, esse 2K é Windows 2000 ou Windows Server 2012, tem 2012, 2016, 2019 e temos aqui a linha do Windows 10, essa linha aqui onde está apontando para o drive barra o E2 pontos, MD64 barra W10, Windows 10. Esse é o arquivo do drive que nós temos que selecionar. Clicou no arquivo, clique em avançar. E vamos aguardar o carregamento. Ele encontrou agora um HD virtual de 64 GB aqui, o nosso HD virtual. Nós vamos clicar em avançar. Não preciso fazer configuração aqui de particionamento. Só clicar em avançar que ele vai utilizar o disco todo. Clique em avançar. E vamos aguardar agora a cópia dos arquivos do Windows e ele vai reiniciar para continuar a instalação.
ele já concluiu a instalação, agora ele vai reiniciar nossa máquina virtual. Pode clicar em reiniciar, é só aguardar que ele vai terminar de reiniciar, e agora ele ele já copiou os arquivos para o disco e vai dar boot no HD agora e vai terminar a instalação do Windows.
a instalação, ele vai perguntar qual a região. Brasil, sim. Ele vai perguntar ó, se o layout do teclado é esse. Nós vamos mudar aqui para BNT2, para o C cedilha funcionar normalmente, sim. Pergunta se quer adicionar algum outro layout, não. Aí nesse momento ele vai para tentar conectar na rede. Nossa máquina virtual está dentro de uma rede também virtual com o nosso servidor, então ele não vai conseguir acesso à rede para fazer a configuração. Se você está fazendo isso na empresa, então, importante na hora de fazer essa instalação, deixar ele fora da rede para a gente fazer só a instalação que vai ficar igual aqui o passo a passo. Vamos marcar o eu não tenho internet, opção de eu não tenho internet, para ele seguir a instalação sem conectar ainda com a conta da Microsoft e tudo mais. Vou marcar aqui continuar com uma configuração limitada. E aí ele pergunta qual é o nome do usuário que vai utilizar o computador. Então aqui eu vou colocar o nome do usuário. Esse é o João Couves, o usuário desse computador. Vou clicar em avançar. Ele pede para definir uma senha para esse João Couves. Coloca uma senha. Avançar. Ele pede para repetir a senha. Avançar. E aí ele não tem opção de pular aqui essa questão dessas 3 perguntas de segurança, né? Então você tem que cadastrar 3 perguntas de segurança. Qual é o nome do seu primeiro animal de estimação? Vou colocar com avançar. Próximo. Qual é o nome do seu primo mais velho? Vou colocar aqui o João Couves. E a terceira pergunta. Qual a primeira escola que você frequentou? Escola da tia Teteia. Avançar. Pronto, ele obriga a gente a colocar essas 3 perguntas aí. Ele está pedindo, né, se a gente quer ativar esse histórico de atividades para integrar com a conta Microsoft. No caso, a gente está fazendo uma configuração mínima possível, colocar não. Obter ajuda para assistente digital, recusar. Algumas configurações de privacidade, reconhecimento de fala, não. Localizar o dispositivo, não. Escrita, digitação, não. ID de anúncio, não. Que mais? Localização, não. Dados de diagnóstico, não. Básico, né? Experiência personalizada, não também. E pronto. Vamos clicar em aceitar. Agora ele está no procedimento final de instalação. Vamos aguardar.
Prontinho, instalação foi realizada. Estou com o Windows instalado na minha máquina virtual. Aqui, deixa eu ver se o console vai ficar melhor para a gente visualizar. Não, que ele ainda vai cortar a parte de baixo, então vai naquele ali mesmo. Aqui em console. Muito bem, deixa eu apertar um F11 aqui. Ver o que vai acontecer. F11, tela cheia. Não, tá bom. Tá instalado o nosso Windows. Não tem acesso à rede ainda. Se a gente vir aqui em configurações de rede, alterar opções de adaptador, nós vamos ver que a placa de rede virtual ela está marcada para pegar IP por DHCP, IP automaticamente. E como a gente ainda não configurou o nosso servidor ainda está desligado, ele não conseguiu nenhuma configuração de rede. Se a gente clicar aqui em status e ver o IP, ele recebeu o 69254. Essa rede aqui é a rede de autoconf do Windows. Aí a gente lembra lá de fundamentos de rede, são 69254.00, 69254.255.255. É autoconf, né, só para o computador ter um IP de rede, é um IP que ele mesmo se atribui, porque ele não conseguiu receber um IP da rede. Então é isso, nosso Windows está instaladinho. Vamos no próximo vídeo agora fazer a configuração de rede do servidor e do Windows para eles se comunicarem. Beleza, galera? Esse vídeo era só isso. Abraços e bons estudos.